Bom dia, pessoal. Hoje nós temos aula de História e Geografia, quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. E vamos estar fazendo a página 50 e 51, tudo bem? Então, abram o seu livro na página 50 e estaremos falando do surgimento da escrita, tá? O surgimento da escrita. Ao longo dos anos, diversas civilizações desenvolveram diferentes formas de escrita. Além de aprimorar a comunicação, a escrita foi importante para registrar informações como estoques de mercadorias, pagamentos, cobranças de impostos, leis, entre outras. Observe. Então vocês estão vendo aqui uma pintura rupestre localizada em sítio arqueológico na Argélia, na África. Foto de 1982. Então, isso nós damos o nome de sinais pictográficos. Os registros mais antigos já encontrados mostram desenhos feitos em formato de figuras que representavam aquilo que existia na natureza. Eram sinais pictográficos em que o desenho significava diretamente aquilo que as pessoas queriam dizer. Então, o homem lá naquela época, ele matava sua caça, eram 2 ou 3, ele fazia o desenho lá na pedra, né, da caverna, que matou 2 ou 3 caças e deixava desenhado lá. Sinais ideográficos. Ao longo dos anos, porém, os desenhos ficaram mais estilizados. Os sinais passaram a representar ideias e sentimentos. Quando se desenhava um sol, por exemplo, muitas vezes a intenção era representar a luz ou o período de um dia. Surgia então a escrita com sinais ideográficos. Aqui nós temos uma tabuleta de argila com escrita de sinais ideográficos do acervo do Museu do Louvre, em Lens, na França, foto de 2016. Tá? Aí eles desenhavam na argila, faziam impressão na argila, né? Mas já nessa época dos sinais ideográficos já passava uma certa ideia, né, do que eles queriam representar com os desenhos. Tá. Aí nós temos aqui também os sinais fonéticos. Como a quantidade de símbolos se tornou cada vez maior, alguns sistemas de escritas passaram a incorporar sinais que representassem o som das palavras. Assim, surgiu a escrita com sinais fonéticos, em que as palavras são formadas por combinações de sinais que representam sons e não os objetos em si. Aqui nós temos então uma inscrição fenícia produzida no século I a.C., acervo do Museu da Civilização Romana em Roma, na Itália. Essa foto foi tirada em 2016. Mas a peça, olha aqui, século I a.C., tudo bem? Então, esses sinais fonéticos, né, ele já tem um certo som, né, e formando as combinações, né, formam-se as palavras, tudo bem? Vejam que aqui está repetindo, né, acrescenta mais alguns sinais, repete novamente, né? Esse aqui repetiu,
assim por diante. Tem vários repetidos. Aqui repetiu novamente. Tá? Na página 51, nós temos a escrita hieroglífica. Uma das mais conhecidas escritas egípcias é a hieroglífica, também chamada de escrita dos deuses. Ela era formada por sinais ideográficos que podiam representar objetos ou sons. Tá? E aí, dá uma olhada. E aí é feitos hieróglifos no muro do templo de Karnak, em Luxor, no Egito. Foto de 2014. O alfabeto fenício. O alfabeto foi uma das principais inovações dos fenícios. Esse sistema de escrita foi criado há aproximadamente 2.800 anos. Então vejam quantos anos atrás. Nele, cada letra representa um som, por isso ele é chamado de alfabeto fonético, certo? Então, alfabeto fonético porque cada letra representa um som, né? E os alfabetos grego e latino. Os alfabetos grego e latino originaram-se dos sinais fonéticos dos fenícios. Os gregos adicionaram as letras que hoje conhecemos como vogais e os romanos alteraram o formato de alguns sinais, tornando-os mais parecidos com os que usamos hoje. Uma escritura em ruínas de mármore na antiga cidade histórica de Éfeso, em Izmir, na Turquia. Foto de 2014 que nós temos. Então já era bastante parecida, né, com as letras que hoje nós conhecemos. Mas aí no final da página 51 tem uma pergunta para vocês. A escrita que utilizamos atualmente pertence a qual dos tipos citados? Como você chegou a essa conclusão? Converse com seus colegas. Tudo bem? Pessoal, façam isso e coloquem a sua resposta aí no grupo. Tudo bem? Valeu, tudo de bom. Até mais.